Mateus 6:6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fala assim: mas tu, quando orares, pode abaixar um pouquinho meu retorno aqui, Denis? Ou trazer o outro microfone, né? Ah, não, o seu está aí, né, Paulo? Pode abaixar um pouquinho esse aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Glória a Deus. E foi num dia desses, de secreto, um dia desses que eu estava dentro do meu quarto, na minha casa, precisando de uma direção do Senhor. E eu comecei a receber essa canção através do meu clamor. O meu clamor naquele dia era: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso, fala-me, Senhor, fala-me. Fala comigo, Senhor. Eu preciso de uma direção. Eu preciso saber do que o Senhor quer para mim, para o meu ministério, para a minha vida. E de repente começou a ser derramada uma canção no meu coração. Não era esse ritmo. O ritmo era outro. Já até me esqueci também. E o Senhor derramou toda essa canção assim, numa surpresa muito grande. Eu fiz um download do céu na hora, peguei o celular e comecei a gravar. Era Deus falando, né? Você pede, Deus responde. Fala para o seu irmão: você pede, Deus responde. Você pergunta e Deus responde. E eu nem percebi que Ele estava me dando destino naquela hora, né? Ah, Deus. E nos dias de hoje é assim, né? Nos dias de hoje, nós somos bombardeados de tantas emoções, de tantas vozes. Tantas vozes, o tempo todo. Hoje todo mundo prega, hoje todo mundo canta, hoje todo mundo tem uma mensagem, hoje todo mundo tem um canal, e tudo bem por isso. A questão é: será que o que estão falando? O que será que estão falando? Será que eles estão falando aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem para mim? A questão é que no meio de tantas vozes, no meio de tantas informações, será que eu consigo discernir a voz de Deus? Será que eu não preciso nesse momento silenciar tudo, silenciar todas as outras vozes, todos os ruídos, e fechar a porta do meu quarto e ouvir a direção de Deus? Será que nós não estamos perguntando para o Google aquilo que deveríamos perguntar para Deus? Será que os sistemas de janelas, uma janela aqui, outra janela aqui, abre aqui, abre uma tela ali, abre outra tela ali? Será que são tantas janelas, tantas perguntas? A gente pergunta para a internet e não para um minuto, e Deus falando assim: eu estou aqui. Eu estou aqui para te responder. Ontem minha irmã viveu uma experiência. Ontem nós lá em casa, gente, é a casa da minha mãe, porque casa de mãe sempre vai ser lá em casa. Não adianta. E nós lá em casa, a gente conversando, eu falei: olha, a gente tem que orar. Orar o tempo todo, tudo é na base da oração. As nossas lutas não são contra carne e sangue. E ela estava com um problema, uma questão na saúde. E hoje de manhã ela me ligou e falou assim: Denis, você não vai acreditar. Depois daquela conversa eu decidi orar. E perguntei para Deus: Deus, por quê? Olha, aposto que ela já tinha perguntado para o Google antes. Sintomas tal. E ela falou: e eu perguntei para Deus. Eu perguntei para Deus:
por que aquilo estava acontecendo comigo. E ela dormiu. E quando foi pela manhã, a doce voz do Espírito Santo falou para ela assim. Ela falou, veio aquela voz. Eu falei, aquela voz, né? Que falou para ela assim, pesquisa a bula do remédio que você está tomando. Não foi? Lê na bula. E na bula está escrito. Na bula está escrito que aquilo que ela estava sentindo era o efeito colateral do remédio que o médico tinha passado. Deus respondeu para ela, questão simples. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar de abrir janelas e fechar mais a porta. Nós precisamos disso. O Senhor, Ele anseia por isso. O Senhor, Ele anseia por uma igreja que quer fechar mais a porta. Quer mais secreto. Não que a gente não tenha que congregar, porque a igreja, ela nos fortalece. Ela traz para nós mensagens. Aqui a gente é forjado, aqui a gente é trabalhado pelos irmãos, não é mesmo, gente? Mas o Senhor deseja o secreto. E nesse problema de ficar nas janelas da internet, nos excessos de informação, gera ansiedade na gente. E aí você vê a igreja, pessoas com problemas mentais, com dificuldade, porque estão se sentindo inferiores, estão se sentindo depressivas porque não conseguem o resultado que o outro consegue. Aí se sente mais pobre que o outro, porque o outro arrebenta de vender e a gente não vende. A gente se sente pobre, incompetente, incapaz. Aí daí começa a entrar numa luta para ser notado, para ser visto, para ser divulgado, para ser curtido, para ser aceito. Há um tempo atrás eu li um livro, e eu estou relendo ele agora. Até passei para Somos Plenas ontem, as meninas. Chama A Celebração das Disciplinas. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram e vocês pegam lá. Que fala assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente de hoje não é um número maior de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. A necessidade hoje não é de mais um especialista, mas de pessoas profundas. Lá em Lucas capítulo 5, pode colocar aqui para mim, Lucas capítulo 5, de 1 a 6, fala assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, de 1 a 6. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo. Agora vá para onde é mais fundo. E lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram até a se rasgar. Eu quero dizer para você que há pescaria mais farta para quem quer ir mais fundo. Tem mais coisas para você. Há segredos nas águas profundas. Há segredos.
Só quem mergulha mais fundo consegue ver coisas que quem fica no raso não vê. Quem fica no raso são as multidões, são os seguidores. Mas os íntimos pesca coisas que quem está no raso não pesca. Para ir mais fundo, Pedro ouviu a voz de Deus. Ele não deixou que as frustrações da superficialidade, as frustrações dos lugares rasos, das praias, ele não deixou a voz da multidão ensurdecer ele. Em meio a tanta desilusão, a tanta tristeza de não ter pegado nada a noite toda, Pedro ouviu a voz de Deus. E melhor ainda, lançou as redes. E observe algo muito especial aqui. Pedro foi para o profundo num dia comum. Porque para ele era comum pescar. Ele trabalhava com isso. Para Pedro era comum. Assim como quando você está, mulher, arrumando a sua casa, ou no seu trabalho, você homem, na sua empresa, é um dia comum, porque a voz de Deus, ela pode nos pegar em qualquer momento. Porque a intenção de Deus, na intenção de Deus, os lugares profundos, eles são para os humanos comuns. Para pessoas que têm empregos, para pessoas que cuidam de filhos, que lavam pratos, que cortam gramas. Quebrando aquela ideia dos seres super espirituais. Oh, os grandes seres espirituais. Ou quebrando aquela ideia de que aquela pessoa fica 24 horas em adoração. Não, a gente tem vida. As pessoas têm vida. As pessoas trabalham, cuidam de filho, arruma casa. E é nesse lugar comum que você também pode ser profundo com Deus. Porque foi assim comigo lavando vasilha. Deus me deu uma revelação que me libertou. Libertou minha vida. Nos seus lugares comuns, nos seus dia a dia. Não é nas grandes celebrações, amém. Deus fala aqui também. Deus fala na igreja também. Mas lá na sua casa, Deus também fala. No seu trabalho, no seu carro, Deus também fala com você. Você precisa discernir a voz de Deus. Depois eu fui analisar a letra, foi um download do Espírito Santo mesmo. Porque no Salmos 25, de 1 a 5, Salmos 25, Davi, ele faz um acróstico. O acróstico é um poema que a primeira letrinha assim forma um nome, né? Igual você escrever Jesus ou escrever, né? E ali forma um nome e cada primeira letra sai um verso. Então Davi, ele faz um acróstico da vida dele. Aqui ele está escrevendo quando ele já está velho. Ele já sabe o que ele passou, os livramentos que Deus deu, os pecados que ele cometeu. E ele fala assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Acho que eu estou até pode colocar para mim na ARC, na Almeida Corrigida Fiel. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Agora olha o que ele fala. Não me deixes confundido. Não me deixes confundido. Nem que meus inimigos triunfem sobre mim. E depois quando eu li isso, que o Espírito Santo me levou, eu falei, eu não compus nada, o próprio Espírito Santo está falando. Eu não serei confundido jamais. Você não será confundido, porque a voz de Deus vai te guiar. A voz de Deus vai te direcionar em meio a tantas vozes. Você não será confundido. E Davi continua: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Aleluia.
precise de homens, mas dependa de Deus. Várias pessoas vão te fazer promessas. Várias pessoas vão prometer te ajudar. Várias pessoas vão prometer, mas quem espera no Senhor não será confundido. Quem espera no Senhor receberá a promessa do homem, não, de Deus. De Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. Só Ele sabe os planos que Ele tem para a tua vida. A palavra de Deus fala que Ele tem planos altos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. O que nós precisamos? Conhecer os planos que Ele tem para nós. Aleluia, Jesus. Versículo 4, Davi fala assim: faze-me saber os teus caminhos. É isso que nós precisamos. Senhor, eu quero conhecer os teus caminhos. Aquilo que o Senhor preparou para mim. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus ensinamentos, as tuas veredas de justiça. Aleluia. E ele pede no versículo 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e eu espero em ti todos os dias. Você não será confundido. Vozes de engano não virão sobre a sua vida. Falsos profetas não terão valor sobre a tua vida. Você vai discernir. Você vai discernir aquilo que Deus falou. Você vai discernir o que Deus quer de você. No versículo 12 desse mesmo salmo. Versículo 12. Fala assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Porque o princípio da sabedoria, o pai da sabedoria é o temor a Deus. Ele vai te ensinar, confia nele, ele vai ensinar o caminho que você deve escolher. Versículo 13 fala assim: a sua alma pousará no bem, a sua descendência herdará a terra. Agora olha o versículo 14. Porque o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus tem segredos para você. Deus tem segredos para revelar só para você. Mas segredo, olha para mim, é só para os íntimos. Você revela seu segredo para qualquer pessoa? Nem Deus. Provérbios 25:2 fala assim: que a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos reis é desvendá-las. Deus tem segredos para contar só para você. Ele pode até contar um segredinho seu para um profeta aqui e o profeta te revelar. Ah, eu te vi lá no banheiro orando. Deus, porque você contou que eu oro no banheiro. Segredo, né, gente? Mas tem os anjos detetives, o Espírito Santo conta para o profeta e revela. Mas tem segredo tão íntimo que ele não pode falar para o profeta. Ele tem que falar nos pés do seu ouvido. E aí é você que vai ter que ouvir essa voz. Sabe, queridos, a voz de Deus, isso que eu vou falar aqui para você é muito forte. A voz de Deus nos liberta do auto-interesse. Ela nos liberta do interesse próprio. E ela nos reposiciona no centro da vontade de Deus. No centro do propósito de Deus para a nossa vida. Ela vai na contramão da lógica. Ela vai falar para você coisas que você vai falar: ah, não, Deus, o Senhor é doido. Não é possível que o Senhor está mandando eu fazer isso. Não é possível que o Senhor está... Mas não é isso que eu quero, Deus. E Deus vai falar assim: mas é o que eu quero. O seu interesse não me interessa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você não é obra do acaso. Você tem uma missão nessa terra. Você não nasceu aqui para ser uma pessoa qualquer. Você tem uma missão.
seja no seu trabalho, seja com a sua empresa, seja com a sua família, você tem um chamado. Quando Deus terminou de escrever a sua história, você nasceu. E a voz de Deus aqui vai te direcionar. Nós precisamos entender o porquê de estarmos aqui. Essa é uma questão filosófica profunda. E só os profundos entendem isso. Só quem vai mais fundo, quem sai do raso, entende os porquês da nossa história e os paraquês. Só isso, só Deus, só o nosso Pai, o nosso Criador, sabe responder qual o plano que Ele fez para mim. Só Ele sabe responder como você vai ser uma resposta para esse mundo vazio, aonde Ele te colocou. Seja como um profissional, um engenheiro, uma médica, uma fotógrafa, uma empreendedora. Por quê? Eu estou aqui porque quero ajudar as mulheres a se vestir melhor. Eu quero ajudar as pessoas. Tem que ter um propósito na sua história. Porque você não vai fazer propósito para o mundo. Você não vai fazer projetos. Eu preguei, até coloquei lá no meu canal do YouTube a guerra contra a mulher, mas todos podem assistir. E onde eu falei que mulher de Deus, e aqui eu vou aumentar, mulher e homem de Deus, não geram para Satanás. Não gera projetos para o mundo, gera para Deus. Não tem aliança para o mundo. Se você está sonhando com algo, um projeto na sua vida, tem que ser para a glória de Deus. Você tem que entrar naquele lugar para fazer a diferença. Seja na política, seja no trabalho, seja na igreja. Você tem que entrar para a glória de Deus. E aí, pastora? Como eu vou ouvir a voz de Deus? Mas tu, quando orares, entra para o teu quarto, fechando a tua porta. Ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse Deus é totalmente contrário à lógica. Enquanto a gente quer se promover no Instagram, Deus manda você entrar para dentro e se esconder. Porque é Ele que vai te promover. É tremendo esse Deus. Por quê, pastor? É importante a comunhão. É fundamental estarmos na igreja. Faça a sua parte, sim. Grave seus vídeos, sim. Faça suas coisas. Patrocine, mas nunca se esqueça de que o que nutre a sua vida não é isso. Isso é superficial. Olha para mim. O que nutre a sua vida é o seu secreto com Deus. O principal, você pode ter relacionamento, ter seguidores, porque Jesus ele tinha níveis de relacionamento. Amém? Níveis de relacionamento. Ele se relacionava com a multidão para que aquilo que a multidão relacionava com ele, querendo o que ele tinha para dar. Ele se relacionava com os 70, sabendo que os 70 queria o poder que estava nele, mas não conhecia ele ainda, que depois eles passaram. Ele se relacionava com os 12, entendendo que aqueles 12 queria ser discípulo, queria aprender com ele, queria fazer o que ele fazia. Mas com 3 apenas, ele tinha intimidade. Intimidade para ver transfiguração, era só 3. Pedro, Tiago e João. Porque tem pessoas que não podem ver certas coisas na sua vida, que elas vão confundir. Mas diante de tantos relacionamentos, o principal relacionamento nosso é com o Pai. Com o Pai. Esse relacionamento é que nos nutre, que alimenta a nossa vida interior. Esse relacionamento, como se constrói um relacionamento? Convivendo, conversando, entendendo, diariamente, com práticas espirituais diárias. Disciplinas espirituais como jejum, oração, estudo da palavra, adoração. Essas práticas
de relacionamento é que nos fazem ouvir a voz de Deus. Esse secreto no cotidiano, no dia a dia, naquele momento que você está ali, você está conversando com Deus, essa intimidade é que faz você captar a voz de Deus. E Deus fala. Deus fala por palavra de conhecimento, Deus fala por visões, Deus fala por pessoas, Deus fala. Você que precisa discernir. E quando você vai mais fundo em oração, vai mais fundo nos jejuns, você quebranta a sua carne, vai mais fundo no seu secreto, você sai do nível superficial. Porque eu quero te falar, quando Deus te trocar de nível, você precisa aumentar seu nível de oração para você suportar as guerras daquele nível. Quanto mais alta a montanha, mais forte o vento. Você precisa estar nutrido. Eu pergunto para você, a sua vida de oração sustenta o nível que você está? A sua vida de oração interior sustenta o seu ministério? A sua prática, as suas práticas espirituais sustentam o propósito que Deus colocou na sua vida? Porque talvez você está aí passando luta, está sofrendo contra-ataque, está desorientado e não está discernindo que você precisa aumentar as disciplinas espirituais. Para raiz, para sustentar, para nutrir o novo nível. Amém, igreja? Talvez, né? Você está aqui agora pensando, pastor, eu preciso melhorar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Talvez você está ouvindo essa voz de dentro de você. Talvez tenha algum lugar dentro de você, dentro da sua vida, que você está ouvindo aquela voz que Pedro ouviu. Vai mais fundo. Vai mais profundo. Talvez você está aqui hoje, está falando, pastor, eu quero ser mais profundo, eu quero ser mais pleno. Eu quero ter esse discernimento. Talvez você está cansado de experiências rasas, frívolas. De vez em quando Deus deixa você vislumbrar um peixinho lá do profundo. Ele fala, você capta a voz, você fica admirado. Ah, que maravilha, Deus falou comigo hoje. Só que Deus quer falar com você o tempo todo. O tempo todo. Você pode ser como Pedro nessa noite. Ir mais profundo. Como, pastora? Rompe com o que você vê. Rompe com o materialismo. Rompe com essa vida. Rompe. Você vive nesse mundo, mas não é deste mundo. Rompe com o materialismo. Começa a enxergar o mundo espiritual como o mundo real. E o mundo real como uma farsa. Pastor, isso é muita loucura isso que você está falando. Eu vou te falar que a realidade é espiritual. Abraão, olha as estrelas. Olha a areia do mar. Esse é o tanto de filhos que eu vou te dar. Essa é a minha promessa. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Abraão, para de olhar a esterilidade de Sara e passa a enxergar o mundo espiritual. Já está pronto. Já está pronto. Antes de você nascer, eu já escrevi a sua história, já está pronto. Rompe com essa visão limitada humana, com essa audição limitada humana. A gente é tão limitado, gente, que até o cachorro escuta melhor que nós. Escuta mais alto que nós. As ondas que ele capta é muito mais alta que a nossa. Rompe com o universo material e viva o espiritual. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé.
palavra de Deus diz que eu devo chamar a existência aquilo que meus olhos não veem. O que Deus está ensinando a gente? O que Deus está ensinando a gente? Ver com os olhos espirituais e ouvir com os ouvidos espirituais. Você deve romper com a incredulidade da terra e acreditar que tem um mundo espiritual regendo a nossa vida. Não tem aquele filme Matrix, né? Nós estamos aqui, mas na verdade nós somos de lá. Mas agora nós podemos viver o de lá aqui, porque Deus colocou o Espírito dele dentro de nós. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um destino, eu tenho um propósito. Mas como que eu vou pegar isso, pastora? Pela fé. Como que a Hannah pegou a cura dela? Pela fé. Como que você vai pegar os planos de Deus? Pela fé, profetizando, enxergando. Abraão e movendo-se pela fé. Abraão saiu de Ur e foi pela fé. A condição física de Sara e dele era... fala que Abraão creu mesmo contra a esperança. Porque já não tinha mais esperança para uma mulher velha e estéril e para um homem de 100 e tantos anos. Mas ele não olhou para a sua atual condição. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a promessa de Deus. Rompa com os maus hábitos e comece com novas práticas espirituais a partir de agora. Tenha disciplina espiritual. Essas práticas não vão mudar a sua vida, mas vai te colocar diante de Deus. Vai te colocar diante de Deus para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa conhecer os planos de Deus, para que você possa ser transformado pela graça de Deus, para que você possa acessar lugares profundos e ser uma resposta de Deus para esse mundo. Talvez você está perdido. Talvez você ache que perdeu o sentido para viver. Talvez a vida não faça sentido para você. Sem Jesus não faz mesmo. Sem o projeto espiritual nada faz sentido. Porque quando Salomão escreveu a sabedoria dele em Eclesiastes, a sabedoria humana debaixo do sol, ele não viu sentido na vida. Ele não viu sentido, ele falou que a vida é correr atrás do vento. Não é assim? Porque nós vamos estudar, trabalhar e tal para morrer? Para morrer? Não tem sentido. Mas há um sentido espiritual. Quando você capta o seu propósito. Quando você lembra que você vai prestar conta. Que você não está aqui em vão. Que o Senhor te colocou aqui para um projeto. Para um propósito. Com um plano. Sua vida passa a fazer sentido. Sabe por quê, queridos? Porque na carne nós vamos viver uns 80 anos, no máximo 90. Mas com Ele, nós vamos viver eternamente. A sua vida é muito importante. Depressão não pode ser maior do que o seu propósito. Pastora, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso fazer sentido. Minha profissão precisa fazer um sentido. Minha família, eu como esposo, como esposa, como marido, eu preciso ter um sentido. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Fica de pé no seu lugar. Nosso pastor, ele fala assim que o nosso secreto é em qualquer lugar, e é mesmo. O nosso secreto é no nosso coração, é em qualquer lugar. Porque o véu já foi rasgado. Então Deus, você pode falar com Ele em qualquer lugar. Com ousadia, nós podemos chegar no trono da graça. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui hoje. Aliás, eu acho que Deus já até falou. Muito. Muito. Novas práticas.
momento com Deus silencia outras vozes. Eu vou ver muita gente aqui com destino, sabe? Eu vou ver muita gente aqui entendendo por que eu montei essa loja. Por que eu fui para fotografia. Por que eu estou entendendo o porquê é mais importante do que o como. Se você entende o porquê, Deus te revela o como. Amém, igreja? Se você entende o porquê da sua vida, o porquê você está fazendo isso, Deus revela o como para você. Como você vai fazer. Porque eu casei, porque eu tive o filho, porque eu adotei essa criança, por que, né? Meu Deus. Feche teus olhos. Sabe, Davi, ele fala assim: assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Quando nós temos essa sede de ouvir a voz de Deus, queridos, Ele responde. Sabe, às vezes a gente ofende muito a Deus. Então nós vamos começar pedindo perdão. Porque ao invés da gente perguntar para Ele primeiro, a gente quer perguntar para o Google, para o pastor, para o profeta, para o amigo. Mas Deus, Ele está falando assim: eu estou aqui o tempo todo. Isso é uma ofensa, sabia? Te ofende o Espírito Santo. Eu sou seu amigo, eu estou aqui e você não conversa comigo. Mas hoje Deus quer resgatar a nossa intimidade, a nossa amizade. Doce voz. Pai, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, Senhor, aqui reunidos em sua presença como igreja, como corpo, nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por negligenciar essa amizade, por resistir ao teu espírito, por não perguntar, não buscar na tua palavra as nossas respostas. Perdoa a nossa ansiedade, perdoa o nosso auto-interesse. Mas hoje, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Por isso que a gente está se rendendo aqui, se esvaziando, calando todas as outras vozes, a voz da carne, a voz do coração, a palavra contrária que falaram com a gente, a palavra negativa que falaram, cheia. Porque hoje nós queremos apenas ouvir a tua voz, a tua direção. Não te cales, Senhor, fale e não te cales. Nós precisamos do Senhor neste lugar. Oh Jesus, Tu és santo, Tu és glorioso. Eu gostaria que você, ousadamente, você e Deus na sua intimidade, perguntasse para Deus a sua questão. Pergunte para Ele: o que o Senhor quer de mim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas não acontecem? O Senhor me quer ali, ou por quê? Para quê? Faça uma pergunta certeira para o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá te responder. Pode nem ser agora. Pode ser como foi com a minha irmã. No outro dia de manhã, ele trouxe aquela resposta suave. Ele vai te responder.